Seja bem-vindo ao canal Sara Fernandes. Que bom ter você aqui, criatura de Deus. Falando em criatura, você já parou para pensar como Deus criou você? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai aprender sobre isso hoje. A primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus é amor. Por que Deus resolveu criar? Será que Deus estava sentindo falta de alguém? Será que Deus estava sentindo falta de algo? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é o próprio amor. Ele tem tanto amor que Ele precisava dar esse amor. Então Ele resolveu criar não só você, mas como os anjos, como criar o universo, para que Ele pudesse dar esse amor. Na verdade, o céu inteiro está envolvido em dar, em doação. Infelizmente, a única criatura egoísta é o ser humano. Você já parou para pensar que a própria natureza, ela serve umas às outras, as árvores com seus frutos, né, dando ali sombra, as árvores que servem ali para os passarinhos repousarem. Uma coisa serve à outra. A única criatura egoísta é o ser humano. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente vai falar hoje como Deus criou você com esse tanto de amor que Ele tem. Olha, vamos abrir a Bíblia rapidinho em Gênesis 1, versículo 2. Pega aí a sua Bíblia, não esquece da sua Bíblia. É muito importante para a gente entender. A gente vai entender como foi que Deus criou a gente. Mas antes nós vamos fazer o quê? Uma oração. Senhor Deus, nos guia nesse estudo, neste momento, Pai. Nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo ilumine cada uma dessas pessoas que está aqui estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Como que era a terra? A terra era como? Vazia. Imagine um Deus de amor, um Deus cheio de vida, vendo o mundo totalmente sem nada, vazio e escuro, né? E não tinha nada que desse alegria, vida. Mas Deus decidiu dar vida a esse planeta que estava completamente vazio. Como será que Deus fez isso? Nós vamos ver cada detalhe de como Deus criou, qual foi a forma que Ele usou para criar. Vem me acompanhar aqui, gente. Olha o que a gente vai ver agora. Vocês perceberam que quando vocês leram esse primeiro versículo, vocês viram aí, ó, que aqui tem Deus, né, na criação e tem o Espírito de Deus na criação. Quem será que estava mais na criação? Vem entender isso comigo agora. Vamos lá? Vem comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De quem está falando esse versículo aqui? Do próprio Jesus. Jesus é o Verbo, quer ver? Aqui vai para o verso 14, aqui embaixo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus também estava na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus é o nosso Criador. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Jesus é o nosso Criador. Que lindo saber disso, né? Que Deus nos criou com muito amor. Agora nós vamos saber aqui, gente, como foi formado o universo. Corre lá para Salmos 33, verso 6. Corre aqui que a gente vai ver como foi que Jesus criou o universo. Salmo 33, verso 6. Olha aqui o que diz. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Agora o versículo 9. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Imagine agora Jesus falando, haja luz, né? Que foi a primeira coisa que Ele criou. Ele criou a luz. Jesus é a própria luz, Deus é a própria luz. E quando Ele falou, haja luz, saiu luz dele para o nosso planeta, né? Para iluminar o nosso planeta.
Então tudo Jesus ele fez com o sopro da sua boca, com o seu poder. Que poder magnífico nosso Deus tem. Agora muitas vezes nós nos perguntamos, será que Deus pode realizar esse milagre na minha vida? Será que isso pode acontecer na minha vida? Será que Deus pode me abençoar? A Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Se Ele com o sopro da sua boca, com o seu poder fez todas as coisas, imagine o que Ele não pode fazer na tua vida. Esse Deus de milagre. Que coisa linda, né? Agora, irmãos, amigos e criaturas de Deus, a gente precisa entender como foi que Deus criou o homem e a mulher. Como foi que você foi criado? Vem ver comigo aqui, ó. Ah, não, mas antes a gente precisa falar como foi que Deus criou cada coisa, né? Vamos falar um pouco desses detalhes, não vamos nos aprofundar muito, mas a gente vai falar um pouco de como Deus criou cada coisa. Aí no primeiro dia, o que diz aqui que Ele criou? Então, no versículo 3. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e houve separação entre a luz e as trevas. Que lindo, né? Primeiro Deus criou a luz. O planeta era todo escuro, era tudo, não tinha vida, não tinha nada, né? Então Deus ali deu luz ao planeta. E no segundo dia, o que Deus criou? A atmosfera. Deus fez separação entre a luz e as trevas. No terceiro dia, Deus fez a vegetação. Um monte de frutinhas deliciosas para a gente comer. A nossa alimentação que Deus criou para a gente no início era frutas e sementes. Uma alimentação vegetariana. Imagine Deus criando a fruta que você gosta hoje. Qual é a fruta que você mais gosta? Pense aí. Deus criou essa fruta com muito amor. E aqui no quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas, né, para iluminar ali o planeta. No quinto dia, Deus fez os peixes marinhos, animais marinhos, né, as aves do céu. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres e o ser humano. Mas vamos ver um detalhe, como Deus criou você? Em Gênesis 2, versículo 7. Vamos ler comigo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus criou você do pó da terra. Jesus criou todas as coisas com a sua palavra, com o sopro da sua boca, mas Jesus criou de uma forma especial. Ele tocou com suas próprias mãos, Ele criou com suas próprias mãos. Cada detalhe do seu corpo tem um toque do amor de Deus. Que lindo saber disso. Como você pode não se sentir amado? Como você pode não se sentir especial? Jesus te ama, Ele conhece você, Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu ser, porque Ele te criou. E no sétimo dia, o que Deus fez? Deus descansou. Que interessante saber disso, não é? Por que Deus descansou no sétimo dia? Vamos ler comigo Gênesis 2. Olha o que diz aqui. Ó. Assim, no versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia e toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia. Você viu aqui qual é o sétimo dia da semana? É o sábado. O sábado, e nessa época, aqui nesse tempo aqui, não existia judeus. Sabe quando as pessoas falam que o sábado foi feito para os judeus? Como assim? Os judeus não existiam no início da criação. E Deus deu o sábado para o homem. No início da criação, o sábado já existia como um presente de descanso, como um exemplo que o dia de sábado é um dia para estarmos pertinhos de Deus e descansarmos também. Que lindo, né? Esse é o nosso Deus de amor. E Deus deu a Adão e Eva um lindo jardim para eles viverem, para eles morarem. Que lindo você saber que é o plano de Deus, que a gente more na natureza, que a gente esteja perto da natureza, perto de lugares que tem natureza, que tem... Quando a gente está perto da natureza, a gente se sente bem, né? Porque a gente foi criado para viver ali, para morar ali. E Deus, Ele tem um plano especial para cada um de nós. Se Deus não desistiu de criar você, é porque Ele te ama, é porque você é especial para Deus. E Deus, Ele deixou uma condição
para Adão e Eva viverem ali no jardim. Ele disse que eles poderiam comer todas as frutas de todas as árvores que estavam ali, mas tinha uma que eles não podiam comer. E o que aconteceu? A gente vai descobrir isso no próximo estudo. Não perca o próximo estudo, porque vai estar muito bom. A gente vai descobrir o que aconteceu, por que surgiu o mal nesse mundo, por que há tanto sofrimento nesse mundo. Não perca esse próximo estudo. Mas para hoje, eu quero deixar para você um apelo. Jesus te ama muito. E se Deus permitiu que você nascesse, é porque Ele sabe que você tem a chance de vencer. Não desista da tua vida. A tua vida foi Deus que te deu. Ele soprou o fôlego de vida em você. Então valorize esse fôlego de vida que Deus te deu. Abrace a vida entregando a Jesus. Que Ele seja o teu único Salvador. Deus te abençoe. Vamos orar? Olha eu dando beijo sem orar. Jesus, muito obrigada por este momento, onde aprendemos mais uma vez um tema da Tua Palavra. Como é importante, Senhor Deus, a gente estudar a Bíblia, porque é ali que nós encontramos as Tuas verdades, é ali que nós encontramos o Teu amor por nós. Eu quero neste momento entregar essa pessoa que mais uma vez está aqui estudando a Bíblia, que o Teu Espírito Santo a ilumine para que ela compreenda cada vez mais as Tuas verdades e que o Senhor Deus se faça presente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, um beijo e fica com Deus.